presidente da Associação de Hemofilia do Brasil, doutora Mariana. Nós estávamos perguntando exatamente quais são os maiores problemas enfrentados. A hemofilia realmente traz muitos problemas de acesso aos locais de atendimento e acesso ao próprio atendimento, né? Isso deve ser a maior dor de cabeça para as pessoas acometidas da hemofilia, né, doutora Mariana? Então, continuando, né, como a gente estava falando, na verdade, a hemofilia é uma doença rara. Então, é difícil que a gente encontre tratamento em qualquer hospital ou em qualquer centro médico. Na verdade, infelizmente, nem mesmo os profissionais de saúde conhecem bem a doença, porque as doenças raras não são estudadas na faculdade e em qualquer outro curso, né? São só os especialistas naquela patologia que sabem tratar adequadamente. No Brasil todo, a gente tem os hemocentros coordenadores, que são os centros de tratamento principais, onde fica a estrutura multidisciplinar do tratamento dos pacientes, e esses hemocentros ficam sempre nas capitais dos estados. E além desses hemocentros coordenadores, existem centros de tratamento de hemofilia espalhados pelo país, em diversos estados, né? Mas a questão é que eles são espalhados numa quantidade e geograficamente dispostos de uma forma muito desigual, né? Então, alguns estados, por exemplo, como São Paulo e Minas Gerais, eles têm mais de 20 centros de tratamento dentro de um mesmo estado. Já o Amazonas, a Bahia, o Pará, são estados gigantescos que têm muito poucos centros de tratamento. O Pará, por exemplo, tem 4, além do hemocentro coordenador. E é um estado enorme, né, do ponto de vista geográfico, com dificuldades grandes, né, de locomoção dos pacientes, porque tem toda a questão, né, tem o rio, tem uma dificuldade de mobilidade natural do estado. Então, para o paciente chegar num centro de tratamento que é adequado, onde ele precisa ser tratado, normalmente ele precisa se deslocar por muitos e muitos quilômetros. Então, essa dificuldade realmente traz uma barreira grande de acesso ao tratamento, principalmente ao tratamento multidisciplinar, né, desses pacientes, que é principalmente o tratamento ortopédico, fisioterápico e até tratamento odontológico, psicológico. Uhum. Doutora, como é que a gente chega num diagnóstico? Você colocou aqui, é uma doença rara, logo no começo, no início, a gente colocou aqui algumas questões estatísticas, né? O Brasil está ali, figura na 3ª posição, isso porque não tem a China, não é isso, né, que a senhora comentou? Isso, como é que a gente chega isso nessa mesmo. doença? Nesse diagnóstico, já que é Então, uma doença rara, né? Essa é uma pergunta muito importante, porque é importante que as pessoas saibam reconhecer os sintomas da hemofilia numa criança pequena. A criança vai ter mais hematomas, né, aquelas manchas roxas, mais do que as outras crianças. Os hematomas, eles demoram muito tempo para se desfazerem. É comum também que a criança tenha sangramentos de nariz, né, que chama epistaxe, e dor articular. Quando a criança começa a engatinhar, ela já pode ter sangramentos articulares, que são os sangramentos mais próprios da hemofilia. Esses sangramentos, eles podem acontecer por trauma ou mesmo sem um trauma aparente ou sem você ter percebido que houve um trauma naquela articulação. E aí a articulação ela fica muito dolorida. Normalmente o paciente ele diminui ou ele perde a mobilidade. Então, por exemplo, se for no cotovelo, a criança para de mexer o braço e ela não segura nada com aquele braço, ela não deixa segurarem no braço dela, porque dói muito, né? Então isso provoca um inchaço interno na articulação, é muito discreto esse inchaço, você não vê o roxo, porque você não vê o sangue, ele está muito interno. Mas essa dor articular, ela é proveniente de um sangramento e não de qualquer outro problema
de articulação. Então é importante os médicos, os pediatras, os pais, né, os profissionais de saúde estarem atentos para esses sinais, porque as pessoas costumam confundir com outros problemas ortopédicos, né? E na verdade a causa dessa dor articular é um sangramento. E nesse caso o tratamento deve começar logo. Sim, o quanto antes. Qualquer indício, né, qualquer desconfiança da hemofilia, a pessoa tem que procurar o hemocentro mais próximo da casa dela. Não são todos os hemocentros que têm centro de tratamento de hemofilia, mas ali ela vai ter uma orientação sobre qual é o centro de tratamento de hemofilia mais próximo da casa dela. Ou também pode olhar no nosso site, que a gente tem ali o mapa com todos os centros de tratamento de hemofilia do Brasil, com o endereço, a disposição geográfica e tal. E é ali, naquele centro de tratamento de hemofilia, que o paciente vai ser cadastrado, ele faz os exames para ser diagnosticado e ele recebe o tratamento e todo o acompanhamento ao longo da vida inteira. Todo o tratamento é fornecido pelo SUS, inclusive os exames, acompanhamento, medicação, tudo. Esse tratamento multidisciplinar, né, que a gente quer que ele seja mais descentralizado, para que os pacientes que moram no interior dos estados tenham um acesso menos dificultado a esses profissionais, né? Mas tudo isso é provisionado pelo SUS. Doutora Mariana, ela acomete a criança, mas ela também pode ficar oculta, pode aparecer em outras idades, você com 30, 40, 50 anos, os sintomas aparecerem depois? Então, existe a hemofilia congênita, que é muito mais comum do que a hemofilia adquirida. A hemofilia congênita, a pessoa já nasce com hemofilia e a gravidade daquela hemofilia não muda ao longo da vida. Então, se um bebê nasce com hemofilia grave, ele vai ter hemofilia grave a vida todinha. E o que pode acontecer é demorar mais para diagnosticar. Mas ele já tem a doença e ele já vai tendo os sintomas e claro, né, já vai tendo as sequelas daqueles sangramentos, porque os sangramentos articulares, eles levam à degeneração articular, que é, na verdade, a complicação mais grave da hemofilia, porque essa degeneração ela é irreversível e ela é degenerativa. Então, quanto antes iniciar o tratamento, e principalmente o tratamento preventivo, é melhor. Mas existe também uma hemofilia mais rara que a congênita, que é a hemofilia adquirida. Ela acontece mais na idade adulta e com idosos, mas normalmente ela é resultado de uma outra doença autoimune que essa pessoa já tenha, tá? Normalmente essa pessoa já tem uma doença autoimune que está diagnosticada ou não, e em algum momento o organismo dela entende que aquele fator 8 que ela já produz, que ela produziu a vida inteira, aquele fator de coagulação, por algum motivo o organismo entende que aquele é um corpo estranho e começa a produzir anticorpos contra aquele fator. Então a pessoa passa a não conseguir mais coagular o sangue adequadamente. A hemofilia adquirida, ela tem uma letalidade alta. É uma doença que precisa, sim, ser diagnosticada rapidamente e que também a gente precisa alertar, né, os profissionais de saúde para que saibam reconhecer, porque ela é de uma gravidade muito grande e, no caso, o paciente ele precisa ser tratado tanto para estancar o sangramento, quanto precisa tratar a doença de base, que é a doença autoimune que leva àquela hemofilia adquirida. Não tem cura, não é, doutora? Tem um tratamento... Não. Exatamente. Tem um tratamento. Hoje a gente tem um tratamento preventivo no Brasil, que dá para as crianças, né, que nascem hoje e que têm acesso ao tratamento preventivo desde pequenas, dá uma qualidade de vida muito boa, muito próxima, né, da vida de uma criança sem hemofilia.
mas com alguns cuidados, né? A família tem que ter muita informação, tem que ter muita instrução e principalmente tem que saber lidar com as intercorrências que acontecem, porque as crianças se machucam, mesmo com um tratamento profilático, né? Ela cai da bicicleta, às vezes elas trombam uma com a outra porque elas estão brincando, né? E o tratamento existe para que a criança brinque. A criança tem que estar na escola brincando, fazendo exercício físico, esporte, ela tem que estar socializada, né? Para isso que o tratamento existe. E a família deve aprender como recorrer nas intercorrências e fazer o tratamento adequado, né? Para os pacientes já adultos no Brasil que não tiveram acesso a esse tratamento preventivo na infância e na adolescência, como eles já desenvolveram essas degenerações articulares, eles se beneficiam da profilaxia também, porque eles impedem que essa degeneração se torne ainda pior. Mas esse tratamento, ele não traz de volta a saúde daquela articulação, né? Esses pacientes precisam de um tratamento ortopédico específico, né? Essa é uma das questões principais que a gente tem reivindicado e solicitado ao governo, porque esse tratamento ortopédico ainda não está disponível para esses pacientes e a gente tem um número muito grande de pessoas adultas com hemofilia que têm problemas articulares graves, né, que têm muita dor, que têm muita limitação física e que precisam desse tratamento. A senhora preside uma associação nacional que é sediada aonde? É em São Paulo, a sede. A senhora agora está em São Paulo? Isso. Sim, está em São Paulo. E quais são a gente tem associações... Pois não. Desculpa, pode falar. A gente tem associações filiadas em outros estados, né, e também delegados regionais que são representantes da Abrapem em outros estados. Então, Paraná, Minas Gerais, Brasília, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Pará, são alguns dos estados. E a luta maior da associação é pelo cumprimento dos direitos e um tratamento adequado e humano aos hemofílicos. Exatamente, exatamente. A gente trabalha para trazer essa conscientização, né, para o poder público das necessidades dos pacientes. A gente reconhece que o tratamento melhorou muito de 10 anos para cá. O investimento do governo federal é bem alto em medicação, né, porque são medicações de alto custo. E a gente é muito grato por isso, porque de fato isso é imprescindível. Mas a gente também precisa que os governos estaduais colaborem e cumpram com as responsabilidades deles de prover os profissionais da equipe multidisciplinar em todos os centros de tratamento de hemofilia, principalmente os ortopedistas e fisioterapeutas em todas as equipes. Mariana, se eu tiver qualquer dúvida, me machuquei, achei que não está ali, o sangramento está muito forte, enfim, percebi que não está normal e de repente desconfio que posso estar com hemofilia. Qual profissional devo procurar? Você deve procurar um hematologista, de preferência num centro de tratamento de hemofilia, porque hematologistas, eles são especialistas em doenças do sangue. Mas existem muitas doenças do sangue, né? Nem todos são especializados na hemofilia, que é uma desordem hemorrágica, né? Que é uma doença benigna do sangue. Muitos hematologistas são especializados, por exemplo, em oncologia. Então, o ideal é procurar um centro de tratamento de hemofilia, ou então um hematologista. Maravilha. Ok, doutora Mariana, muito agradecido pela sua participação aí de São Paulo, trazendo essas informações que são necessárias, importantes e úteis demais para que os direitos dos acometidos com essa doença, uma doença realmente rara, é uma luta permanente, o deslocamento, é uma coisa diária, para que a saúde no Brasil melhore. Muito obrigado pela sua participação e estamos aqui sempre à disposição para qualquer participação, para qualquer notícia da associação que a senhora preside no Brasil.
Eu agradeço muito a oportunidade. Queria deixar aqui o site da Abrapem, Pois não. tá? Para quem tiver dúvida, quiser consultar ou entrar em contato conosco, é Abrapem, abraphem.org.br. Tá? Lá tem bastante informação e também tem os nossos contatos. Maravilha, doutora. Ontem se comemorou aí o Dia Mundial da Hemofilia. Houve algum evento especial? Ainda estamos comemorando? Sim. Sim, a gente ficou muito feliz esse ano, foi um ano muito especial. A gente iluminou muitos monumentos no Brasil inteiro, inclusive aí em Natal ficou iluminada a prefeitura, né, de Natal, que é o Palácio Felipe Camarão. Mas também houveram muitos outros monumentos no Brasil todo. Aqui em São Paulo, 10 monumentos. E o prédio da Fiesp teve aquela iluminação especial na fachada toda. E a gente iluminou o Teatro Amazonas, Tribunal de Justiça do Pará, em Londrina, muitos monumentos. E o estádio do Maracanã ontem. Isso também nos deixou muito felizes. Foi uma ação inédita, essa iluminação. E na semana passada a gente fez um evento online para os pacientes com vários profissionais de saúde. Esse evento está lá no nosso YouTube já, para quem quiser assistir. Foi um dia bem interessante, de muito esclarecimento para os pacientes, familiares e profissionais. Maravilha. Agradecendo mais uma vez, Mariana Batasa, presidente da Associação Brasileira de Pessoas com Hemofilia. Muito obrigada pela sua participação. Um ótimo dia para você, Mariana. E como Edivan colocou, obrigada. Qualquer novidade, nós estamos aqui à disposição. Eu que agradeço. Um grande abraço. Bom dia.